Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Sou Rilgley Fagundes. Hoje é 16 de maio de 2020, na descrição do vídeo tem um link para esta matéria e dentro vocês vão encontrar o vídeo do canal Jornal Cidade Online. Você pode entrar direto no canal e pegar esse vídeo aqui também. Deputada Biaxis mostra por A mais B as decisões absurdas e militantes dos ministros do STF. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja apoiador ou um colaborador. Vamos lá, gente, olha só. Deputada escancara absurdos do STF. É militância, é gravíssimo. Mostro já o vídeo. A intromissão do Supremo Tribunal Federal, STF, no Poder Executivo, seja com decisões estapafúrdias ou mesmo com comentários de seus ministros sobre o presidente da República, proporcionou críticas duríssimas e até emocionadas à deputada federal Biaxis. Em entrevista concedida ao canal Terça Livre, Bia foi dura e, referindo-se aos ministros do STF, disse o seguinte: onde nós estamos? Ministro não tem que ficar falando, ministro tem que julgar e tem que ficar quieto. Tem que julgar dentro do processo e de acordo com a Constituição. Bom, é uma coisa que antigamente nós não víamos, né? Sempre que alguém entrevistar o ministro dizia que não posso falar, não posso falar, não posso falar. Hoje os ministros têm prazer em falar. Por quê? Porque antigamente eles não podiam falar pelo seguinte, porque antes eram os corruptos que estavam no poder, eram os corruptos que estavam soltando dinheiro para todo mundo. Então, falar sobre uma coisa que possivelmente eles poderiam estar envolvidos, é óbvio que eles não iam falar, né? Agora, como é um presidente honesto, aí a gente tem que encontrar algum meio de derrubá-lo. Bia sustentou ainda que a OMS não tem que traçar diretrizes para o Brasil. Cadê? Traçar diretrizes para o Brasil. E com relação a ministro Celso de Mello, sobre suas declarações de que Bolsonaro não tem estatura para ocupar o cargo de presidente da República, Bia desafiou. Quem é ele para falar isso? Vamos ao vídeo, mostrar para vocês. Celso de Mello é aquele ministro, gente, que eu esqueci o nome do cara que escreveu um livro, que foi até o cara que indicou o Celso de Mello lá para o Ministério, para o STF, né? Deu apoio, apadrinhou ele para ele chegar lá. E numa ação, se não me engano, contra o Sarney, se me falha a memória, numa votação, o Celso de Mello votou, parece que fez um voto contrário, quando na verdade ele tinha que ele mudou a postura do voto dele só para não dar gosto à opinião. E quando ele comentou isso com esqueci o nome do cara, é um jurista, eu esqueci o nome dele agora, meu Deus. O próprio cara que indicou ele o padrinho que indicou ele lá, disse que ele era um jurista, ele era um juiz de merda, porque agiu contra a própria crença, só por causa da opinião pública. Vamos lá? Então, quando você vê um ministro do Supremo ameaçar o presidente da República, dizer que se hipoteticamente o presidente não seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, que o Supremo não aceitará. Onde nós estamos? Primeiro que ministro não tem que ficar falando. Ministro tem que julgar. Como em outros países. Exatamente. Tem que ficar quieto, tem que julgar dentro do processo e tem que julgar de acordo com a Constituição, não ficar inventando. Onde é que está na Constituição? Que a OMS traça diretrizes, obriga o presidente. Onde está? Em que artigo da Constituição está escrito isso? Tem alguma legitimidade dentro do país? Óbvio que não. Isso aqui é um país soberano. Por mais que o Brasil adira a tratados, não tem nada de OMS, gente. A gente aderiu, por exemplo, ao Pacto São José da Costa Rica, dos direitos humanos. Então, ele vigora no Brasil. Agora, a OMS vem querer ditar regras aqui dentro e um ministro supremo dizer que se o presidente não cumprir as diretrizes da OMS, que o Supremo não vai aceitar. O que é isso? É militância. Isso é gravíssimo. Isso era motivo de afastar um ministro desse, gente. É gravíssimo. Outro, o ministro Celso de Mello, vir dizer que o presidente não tem estatura para estar no cargo. Quem é ele para falar isso? Eu fico indignada. É competência do STF julgar isso? Claro, óbvio que não.
Óbvio que não. Então essas pessoas não defendem a democracia, não praticam democracia. Não praticam democracia. E quando o Rodrigo Maia arquiva as medidas provisórias, quando o Senado coloca lá um relator do PT que é contrário a uma medida provisória que foi aprovada na Câmara por 320 lá vai votos, muito acima do número para fazer uma PEC, que foi trabalhada, essa medida provisória do contrato verde-amarelo, trabalhada por meses por deputados, senadores na comissão especial, eu fiz parte, foi aprovada por 14-1, apesar do PT ter tentado obstruir o tempo inteiro. Aí vai o Alcolumbre e dá, no último dia, tira de pauta na sexta-feira, dá para um relator do PT que é contra a medida provisória, e estão fazendo isso em retaliação, porque o Bolsonaro acusou o golpe que está sendo dado contra ele. E o Bolsonaro nunca pediu para fechar parlamento. Ele quer uma atuação correta e democrática dos membros do parlamento. Tá aí, gente. Eu acho que ela deixa bem claro, né, a postura do nosso STF. Uma coisa que é bem importante e muita gente não percebe é o seguinte: STF não é órgão para, vamos dizer assim, dar diretrizes de como se conduzir o país. STF é a parte jurídica, não a parte executiva. Por isso que o nome chama executivo do presidente da República. Executivo por quê? Porque é ele quem executa, é ele quem faz a coisa andar, né? Você vê, por exemplo, essa questão da OMS, né? O STF querer que o Brasil seja sujeito à OMS. Não existe isso no mundo. Não existe em lugar nenhum. O Brasil, como a Bia disse, é soberano. Nós temos um presidente, nós não elegemos a OMS. Nós não pedimos para ninguém, para a OMS, para nada. Eu não lembro de ter ido na urna e ter votado lá Bolsonaro e OMS. Não, todo mundo votou em Bolsonaro. A OMS é uma organização internacional, ela dá as diretrizes, mas em caráter, como é que se diz a palavra? Em caráter de recomendação. Uma recomendação, ela não é uma lei nem uma obrigatoriedade. Ela pode ou não ser seguida. Agora, você pegar como o STF está fazendo e querer obrigar o presidente da República a ficar sujeito a uma recomendação essa que não tem poder de lei, e desautorizar a nossa própria Constituição, porque na Constituição não tem, nem mesmo na Constituição tem algo dizendo que o STF pode obrigar o presidente a fazer alguma coisa. Quanto mais uma OMS do raio que o pato da pinga que pingou da ponte que partiu. Fala sério, uma OMS que escondeu junto com a China o caso do Covid-19. Uma OMS que está defendendo os chineses de todo mundo. Esses dias os Estados Unidos coisou lá contra a China, a OMS foi lá defender a China. A Austrália também se levantou contra a OMS, foi defender a China. Peraí. Tem alguma coisa errada, gente, nessa história toda. Então, quer dizer, a deputada Bíax está coberta de razão. Uma coisa que nós devemos observar é que enquanto o Brasil estava envolvido em corrupção, com governantes que estavam fraudando, superfaturando, mandando dinheiro para fora, você não via um ministro do STF falar sobre nenhum processo. Ele só fala, não, nós estamos vendo, nós estamos julgando, nós isso, nós aquilo outro, mas você não via eles opinarem nada sobre o presidente ou a presidenta, a cabeça de venta, que estava no poder. Não. Quando houve o negocinho da malinha preta para um lado e para o outro, que o outro parecia o 007 lá no tempo do Temer, você não viu uma ação dos ministros do STF? Não, todo mundo era caladinho, todo mundo ali, aquele negócio todo. Agora que nós temos um presidente honesto, que é um presidente que tem postura, que tem fibra, um presidente que tem opinião própria, não segue diretrizes de uma organização mundial, que pelo que a gente percebe tem vínculos com o comunismo e com o socialismo, aí vamos cair de pau em cima desse presidente, um STF que o papel dele não é em momento algum se meter na parte do executivo e toda hora fica se metendo. Celso de Mello fala na questão, porque o Bolsonaro não é apto a estar no lugar na cadeira que ocupa. Então quem era para estar no lugar dele? Corruptos?
Os corruptos que roubaram para o Brasil são aptos? Aqueles que fraudaram o Brasil são aptos? Aqueles que quebraram a Previdência Social são aptos? Aqueles que desviaram 500 bilhões de reais do BNDES para países governados por ditaduras, esses são realmente os aptos? 5 bilhões de reais para Cuba, no Mais Médicos, usando os Mais Médicos aqui no Brasil, tratando eles como se fossem cachorro, esse é um governo que realmente deveria estar lá sentado? O mesmo, pergunta de novo, cerca de 2, 3 bilhões jogados fora no Porto de Mariel pelo governo Lula, ele então na verdade, né, que deu esse prego no Brasil, era para estar sentado ali? Eu acho que para eles, quem está à altura de ocupar a cadeira presidencial é aqueles que sacaneiam o povo brasileiro, é aqueles que prejudicam o povo brasileiro. Porque até agora eu não vi uma ação desse STF para colocar os verdadeiros corruptos na cadeia. Pelo contrário, nós estamos vendo os corruptos sendo soltos às pencas no nosso Brasil. Mas querem dizer como o Bolsonaro tem que governar o país. Sabe o que é interessante? Todas as ações do presidente têm se mostrado eficazes. Todas. Mas o STF continua defendendo a banda podre. Atende pedidos absurdos contra o presidente da República. Atende ações absurdas contra o presidente da República. Até ações que são fora do contexto jurídico, eles atendem. E eu fico me perguntando por quê. O que é que eles têm medo? Qual a preocupação deles? Qual a preocupação dessa turma? Nosso Brasil está aí, gente. As coisas estão acontecendo. Infelizmente, o STF tem se tornado uma pedra na evolução e no crescimento do nosso Brasil. Essa é a mais pura verdade. O STF tornou-se uma pedra atrapalhando a evolução do Brasil. Foi o STF, pronto, eu acho que para o STF, ditadores é quem deveria estar sentado na cadeira presidencial, porque eles deram autonomia para governadores e prefeitos escravizarem a população. Nós vimos aí como, por exemplo, Wellington Dias, olha que bacana, né? Nós vimos por aí João Dória, Witzel, agora por causa de uma camisa do Brasil, em Pernambuco você está sendo barrado, não pode usar. Mas para o STF é uma maravilha, esses aí podem estar sentados na cadeirinha. O que não pode é um homem que defende o país e a soberania desse país e defende o seu povo e luta por ele. Ah não, esse não pode estar sentado na cadeira. E logo quem? Celso de Mello, o cara que foi chamado de juiz de merda pelo próprio padrinho que colocou ele no STF. Ou que ajudou ele a subir para o STF. Canal Brasil Notícias. Daí a gente já vê o nível do ministro, né?